Dois negócios fechados. Cruzeiro notifica Flamengo sobre o acerto com o goleiro Matheus Cunha. Mengão reajusta salário de Wallace Yan e aumenta a multa rescisória do atacante. Pedro está de volta. Atacante é relacionado para o clássico de amanhã contra o Fluminense no Maracanã. E a verdade sobre Tati Castellanos. E a proposta vazada hoje que deu um problema gigantesco. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Vou deixar o QR Code aqui do SofaScore, que é o melhor aplicativo do mundo de dados, estatísticas, tabela, classificação, artilharia, informação, tudo sobre o mundo da bola. Você baixa de graça, 0800, e ainda concorre ao manto do Mengão nesse mês de julho. Bom, a gente já começa com uma notícia boa. Não, excelente notícia. Pedro está de volta. Vamos lá, nosso artilheiro, tudo resolvido com o técnico Filipe Luiz. O jogador treinou muito bem nos últimos dias e hoje apareceu na lista dos relacionados divulgada aí pelo clube. Vamos trazer aqui a lista dos relacionados, né, de todos os atletas que estarão à disposição do técnico Filipe Luiz amanhã nesse clássico contra o Fluminense no Maraca pelo Campeonato Brasileiro. Em ordem alfabética: Alan, Cleiton, Daniel Salles, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Guilherme, João Vitor, Jorginho, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Pedro está de volta, Gonzalo Plata, Rossi, Chola, Matias Vinha, o Wallace Yan e o Wesley. Olha, eu não vi aqui o nome do De La Cruz, que continua fora. O Michael também continua fora. E o Lohan, que jogou muita bola ontem contra o Bayer Leverkusen, no amistoso, vencido pelo Flamengo por 5-1, assim como o Matheus Gonçalves, mas ele não está na lista dos relacionados. Então essas três baixas aí, De La Cruz, Michael e o Lohan estão fora. E o Pedro tá de volta. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Pedro vai marcar. Vai balançar as redes amanhã? Eu não acredito que o Felipe comece com o Pedro no time titular. Mas só dele estar no banco já é ali uma alternativa, né? Durante o jogo, enfim, contra o Fluminense. Pode ter aquela lei do ex, aquela coisa toda. Bom, vamos falar aqui de dois negócios fechados. O primeiro é que o Flamengo foi notificado do pré-contrato de Matheus Cunha com o Cruzeiro. Isso mesmo. O goleiro que tem vínculo com o Flamengo até dezembro, ele acertou com o Clube Mineiro e vai para lá a partir de janeiro. O Flamengo nada pode fazer. Por quê? Primeiro, que o Flamengo nunca teve vontade de renovar com o Matheus Cunha. E o goleiro já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. E foi assim. O Cruzeiro, com interesse no goleiro, notificou o Flamengo desse acordo, né, esse pré-contrato que foi assinado aí, né, pelas duas partes, pelo atleta e pelo jogador. O Flamengo, que já ficou ciente, né, depois dessa notificação aí do Cruzeiro, já está no mercado em busca de um goleiro para a próxima temporada, ou seja, para o ano que vem, para repor a saída do Matheus Cunha. Todo mundo sabe que o Matheus, ele é reserva imediato do Agustín Rossi, do argentino, né? Então o Flamengo vai aí procurar um goleiro que possa aí disputar posição com o Rossi na próxima temporada. O Matheus Cunha participou, né, de um tempo do amistoso de ontem contra o Bayer Leverkusen. Ele foi pouco utilizado pelo técnico Filipe Luiz, apenas na Copa do Brasil, e fechou aí com o Cruzeiro. Ele surgiu na base do São Paulo, se transferiu para o Flamengo no Sub-20, com aval do técnico Rogério Ceni, chegou a ser titular, né, no time principal durante a passagem do Jorge Sampaoli. Em agosto de 2023, o clube chegou a recusar uma investida do Nottingham Forest, da Inglaterra, que sinalizava valores entre 8 a 10 milhões de euros, entre 42 a 53 milhões de reais, e agora
Matheus Cunha sai de graça a partir de janeiro do ano que vem. O terceiro goleiro do Flamengo é um goleiro jovem, é o Diogo Alves, que vem sendo relacionado também para os jogos, mas não tem aí muitas participações por conta do Rossi, né? O Rossi tem aí agarrado todos os jogos, Matheus Cunha, vez ou outra, agarra aí na Copa do Brasil. E o quarto goleiro do Flamengo é o Léo Nanete, de 17 anos, que às vezes também aparece na lista dos relacionados. Deixa aí nos comentários se você queria que o Matheus Cunha continuasse ou não. Segue a vida, vai ser feliz no Cruzeiro. Deixa nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, o segundo negócio fechado é que Flamengo e o atacante Wallace entraram em acordo hoje por uma valorização salarial. Olha aí a foto dele aí, ó, o Wallace com o José Boto, diretor de futebol, né? Ele teve aí uma valorização salarial, né? Um aumento no salário, e teve também um aumento na multa rescisória. Não houve uma extensão de vínculo, o contrato dele continua válido até dezembro de 2027. Ele tem o interesse de clubes da Inglaterra, mas o Flamengo resolveu aí aumentar o seu salário e a multa rescisória. Os novos valores. Multa nacional subiu de 51 milhões de reais para 300 milhões de reais, visto que o valor utilizado para o cálculo é feito em cima dos vencimentos mensais do atleta. Enquanto isso, a multa para o exterior subiu de 50 para 60 milhões de euros, 389 milhões de reais. Então tá aí, o Wolverhampton da Inglaterra observa o garoto Wallace, que vem entrando muito bem e pode, inclusive, ser titular no jogo de amanhã, já que o Flamengo não terá Bruno Henrique suspenso no clássico contra o Fluminense. É bom lembrar também que, até o momento, não tem nenhuma proposta oficial pelo atleta. Apenas um monitoramento e tal, uma sondagem, mas de oficial mesmo, de concreto, não chegou nada para o Mengão. E se chegar, o Flamengo vai avaliar aí com cautela o que é o melhor, né, para o clube e também para o jogador, que tem aí apenas 18 jogos no time principal desse ano. Teve 10 participações diretas, 7 gols e 3 assistências, e foi muito bem no Mundial de Clubes. A nota do Flamengo foi essa aqui, ó. O Clube de Regatas do Flamengo informa que foi realizado um reajuste salarial no contrato do atacante Wallace em reconhecimento ao seu desempenho recente com a equipe profissional. O reajuste reflete a valorização de um atleta formado nas categorias de base do clube e que tem se destacado em campo com gols importantes, atuações consistentes e constante evolução técnica. Além do desempenho nos jogos, o Wallace também tem demonstrado comprometimento exemplar nos treinamentos e no processo de desenvolvimento como jogador do mais querido. A nova etapa do contrato foi formalizado neste sábado no CT Jorge Elal, com a presença do atleta, seus representantes e do diretor executivo de futebol, José Boto. Bom, agora, gente, o Flamengo fez certo, o Wallace é bola, esse garoto vai arrebentar. Agora a gente chega aqui no assunto principal, um assunto que viralizou e muito no início da tarde de hoje, logo depois do almoço. O Pilhado, para quem não conhece, que é o Thiago Asmar, né? É um jornalista que hoje está fazendo aí carreira solo, é influenciador, é apresentador da Jovem Pan, mas já passou pelo Grupo Globo. Ele trouxe hoje um vídeo com uma proposta que foi vazada ao fundo, né? Como a gente grava, né? O jogador ao fundo, quando a gente fala de alguma venda ou de alguma contratação. Nesse caso, ele colocou o documento atrás dele aqui, né? Através do Chroma, e começou a falar: gente, exclusiva, recebi aqui, ó, o documento oficial da proposta que o Flamengo fez pelo atacante argentino Tati Castellanos, da Lazio. Aí tava lá os valores, 25 milhões de euros fixos, 162 milhões de reais, sendo 20 milhões de euros fixos e 5 milhões de euros em bônus, né, por metas. E aí ele mostrando lá o nome, tudo direitinho. Bom, algumas pessoas repercutiram essa informação do Thiago Asmar, do Pilhado, como uma informação verdadeira, só que, gente, viralizou tanto que depois algumas pessoas do clube começaram a procurar a imprensa, alguns jornalistas, e procuraram o próprio Thiago Asmar, o Pilhado, para dizer que era um documento fake, era um documento falso. Eu, com todo respeito ao trabalho do jornalista, a gente precisa analisar vários fatores. Inclusive, não é porque um jornalista, seja ele qual for,
né, se começou agora ou se tem 50 anos de profissão, se ele der uma informação, a gente tem que apurar através das nossas fontes se essa informação é verídica, se é real, né? Até porque, para a gente reverberar uma situação dessa, a gente tem que ter a certeza que realmente aconteceu. Seja um contato de um empresário, uma venda, né, um empréstimo ou até mesmo uma contratação. E quando se trata de um documento que tem lá Clube de Regatas do Flamengo, um documento carimbado, assinado, é algo muito grave. E aí muita gente começou a falar: gente, como é que vaza um documento assim? É a casa da mãe Joana, o Flamengo, ninguém se preocupa com nada, um documento, uma proposta para Roma, né, pelo atacante Castellanos, com os valores, a assinatura, tudo direitinho. Alguém no Flamengo quer prejudicar alguém, né? Porque esses vazamentos aí fugiram do controle, né? Já teve aí a situação aí do Pedro, né? Da conversa que vazou, os prints e tudo mais, e agora um documento, perdão, com a proposta para um atacante da Lazio. E que o Flamengo de fato consultou os representantes do atleta. O Boto entrou em contato com o staff do Castellanos. E aí viralizou de uma forma gigantesca, né? Mas logo no início a gente viu, né? A gente, quando eu falo, eu e a minha produção, né? Os meninos que trabalham aí nas redes, a gente trabalha em contato 24 horas, por isso que é importante você seguir a gente nas redes, RafaLamela81, e a gente consultou algumas pessoas no Flamengo que falaram que o documento, obviamente, era falso, com inconsistências evidentes e diversos elementos que atestam sua inutilidade, como data de nascimento incorreta do atleta. A logo do CRF era a logo antiga, não era a logo nova. O documento tinha um apelido do Castellanos, Tati Castellanos. Tati é apelido, não é o nome real do jogador. E o escudo do Flamengo fora do padrão. Todo mundo sabe que a falsificação de documento é crime previsto no Código Penal brasileiro. Além disso, a divulgação e circulação desse tipo de material apenas contribuem para a desinformação da torcida rubro-negra. E em relação ao atacante argentino, começaram a entrar em contato com o dirigente da Lazio, que negou, da Lazio, do clube italiano, que negou. Não chegou nenhuma proposta aqui do Flamengo. Além disso, o Castellanos não está à venda, né? Não tem nada, não chegou e-mail, não chegou nada, nenhuma proposta, nenhum documento, nada. E aí, uma pessoa do Flamengo, o chefe de comunicação, tá? O chefe de comunicação, Rodrigo Paiva, gentilmente entrou em contato com o pilhado para dizer que ele foi vendido na parada, né? Para dizer que esse documento era falso. E o pilhado, ele postou um vídeo, né? Botou a cara, reconheceu o erro e disse isso aqui, ó: o Flamengo me procurou e afirmou que eu fui enganado por meio de uma carta falsa. Fui usado como o grande alcance que eu tenho para satisfazer o interesse de alguém ou algum grupo dentro do clube. Mas escolheram a pessoa errada dessa vez, porque sou o sujeito homem para assumir meus erros e para correr atrás da verdade. Agora, afinal, a pergunta é: quem será que tentaram prejudicar com essa nota falsa? O Flamengo não me exigiu esse vídeo e nem um pedido de desculpas, mas meu caráter sempre será meu maior bem. Então peço desculpas ao Flamengo e aos meus seguidores. E deixo claro que meus erros nunca me enfraqueceram, eles sempre me fortaleceram. Sigo forte e pilhado. Aí, gente, eu já errei, né? Aquele que não errou atire a primeira pedra. O pilhado teve uma postura gigante nessa situação, né, de pedir desculpas e de falar que foi vendido. Agora, esse vídeo, né, o pedido de desculpas do pilhado traz aí uma situação gravíssima dentro do Flamengo. Ele recebeu esse documento de alguém de dentro do Flamengo. Ele não quis dizer quem foi, é um direito dele, mas ele poderia também dizer, né? Assim como disseram aí os prints em relação à informação do Pedro. Mas, gente, vários treinadores que passaram por lá já falaram: o maior adversário do Flamengo é o próprio Flamengo. Existem vários Flamengos dentro do próprio Flamengo. Existem abutres dentro do clube que se alimentam do ódio, né? Da crise, do fake. Agora eu pergunto, por quê? Para quê?
Quem é que está fazendo isso? Se eu fosse o presidente BAP, eu ficaria mais no clube do que fora, porque tudo que está acontecendo aí é preciso dar um jeito, porque daqui a pouco foge do controle, né? Você não tem mais limite. Ou seja, alguém de dentro do Flamengo vazar um documento falso usando um jornalista com nome, com milhões de seguidores, né? Para reverberar algo falso. Isso importa para quem? Gente, tá tudo errado. Bom, a gente segue por aqui. Um grande abraço, saudações rubro-negras e voltamos a qualquer momento com informações do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo e tudo sobre o clássico de amanhã, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense. Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!